Muita gente tem me falado que tem muita dificuldade em escrever a expressão para calcular a constante de equilíbrio de uma reação química. Se você está nesse grupo, cara, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar tudo sobre a expressão da constante de equilíbrio. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do canal Acadquímica. Eu sou o professor Bechara e nesta aula vamos tratar de constante de equilíbrio químico. Mas antes de começar a aula, me ajuda, inscreva-se no canal Acadquímica, marque as notificações e divulgue para o maior número de pessoas. Me ajude a levar essa aula para muita gente aí pelo Brasil afora. Para compreender perfeitamente como se calcula a constante de equilíbrio químico, nós vamos partir das reações químicas reversíveis. E o que são reações químicas reversíveis? São reações que ocorrem no sentido direto, ou seja, de reagentes formando produtos, e também no sentido inverso ao mesmo tempo, ou seja, de produtos formando reagentes. Reações em que reagentes são transformados em produtos e, simultaneamente, produtos voltam a ser reagentes, nós chamamos de reações reversíveis. Na hora de representar uma reação reversível, nós vamos colocar o reagente, colocar uma setinha e outra setinha, originando os produtos. A ideia é reagente formando produto e produto voltando a ser reagente. Podemos representar também com duas semisetas. São as setinhas com apenas uma farpa. E também podemos representar com dois tachões, dois traços compridos, mais ou menos como se fosse um sinal de igual. Ou seja, são as setas sem as farpas. Um detalhe é que, teoricamente, toda reação química é reversível. Algumas facilmente reversíveis, outras nem tanto. Mas, na prática, apenas algumas reações em sistema fechado é que podem ser consideradas como reações reversíveis. Mas e agora que eu já sei o que são reações reversíveis, eu preciso entender o que é a lei de ação das massas. Me acompanhe aqui. A lei de ação das massas, prevista por Gutenberg e Wade, 1864-65. O raciocínio é: a velocidade de uma reação química medida na temperatura constante, essa velocidade é proporcional ao produto das concentrações das substâncias que são os reagentes. Então, a lei de ação das massas me diz que, para eu calcular a velocidade de uma reação química, eu preciso saber a concentração dos reagentes. Supondo uma reação genérica do tipo A com coeficiente Azinho, reagindo com B gasoso e o coeficiente Bzinho. Reação direta formando C com coeficiente Czinho e D gasoso também com coeficiente Dzinho. Mas como é que seria a velocidade da reação direta segundo a lei de ação das massas? Ora, V direta, velocidade direta, seria a constante cinética de velocidade da reação direta vezes a concentração dos reagentes A e B. Eu só não posso esquecer que o coeficiente do A vai virar expoente na lei de velocidade e o coeficiente de B também vira expoente na lei de velocidade. E como é que seria o cálculo da velocidade da reação inversa? Velocidade inversa seria a constante cinética inversa vezes a concentração da substância C elevada ao coeficiente, ao expoente Czinho, vezes a concentração de D elevada ao seu coeficiente, que virou o expoente Dzinho. Fazendo esta relação, nós podemos calcular a velocidade tanto da reação direta quanto da reação inversa. Ora, o sistema em equilíbrio ocorre toda vez que a reação no sentido direto tiver uma velocidade igual com a reação do sentido inverso. Então, o estado de equilíbrio químico é definido quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. A velocidade da reação direta seria a constante direta vezes a concentração de A elevado a Azinho vezes a concentração de B elevado a Bzinho. Legal! Essa seria a velocidade da reação direta. E a velocidade da reação inversa seria a constante inversa vezes a concentração de C elevado a Czinho, que é o coeficiente, vezes a concentração de D elevado a Dzinho. Só que se essas velocidades são iguais e nós temos o estado de equilíbrio, eu posso igualar as expressões. Vamos arrumar? A gente vai fazer o seguinte: vamos pegar essa constante inversa e passar dividindo. Então vai ficar assim, ó, constante direta sobre constante inversa. Então vamos manter o C e o D no primeiro membro. Vamos pegar A e B e passar dividindo.
Então vai ficar concentração de C elevado a Czinho vezes concentração de D elevado a Dzinho sobre concentração de A elevado a Azinho vezes concentração de B elevado a Bzinho. Só que eu preciso lembrar de um detalhe, é que isso aqui é uma constante, constante cinética da reação direta. Aqui é outra constante, constante cinética da reação inversa. Uma constante dividida por outra constante dá um resultado também constante. Então vamos generalizar isso aqui. Se aqui eu vou ter uma nova constante, e aqui são os produtos, e embaixo os reagentes, nós vamos generalizar a expressão do estado de equilíbrio. A expressão para calcular a constante do estado de equilíbrio vai ser, generalizando, constante, agora, essa constante é no estado de equilíbrio. A constante que foi obtida pela divisão das duas constantes de velocidade, constante vai ser igual à concentração dos produtos elevado aos seus respectivos coeficientes sobre a concentração dos reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes. Agora chegou a hora da gente escrever a expressão da constante de equilíbrio. Vamos ver como é que a gente vai fazer para escrever a expressão? Constante de equilíbrio vai ser a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Não esqueça de elevar aos respectivos coeficientes. Atentos para um detalhe. Se você tiver componentes no estado sólido ou também um líquido em excesso, tipo o solvente da reação, tanto os sólidos quanto os líquidos em excesso têm a sua concentração constante. Ora, se o sólido não vai sofrer variação na concentração e nem um líquido em grande quantidade, se essas concentrações são constantes, elas não podem aparecer na expressão de uma constante, porque é como se elas estivessem contidas no valor numérico da constante que a gente vai encontrar. Legal? Então nós vamos fazer assim, nós vamos colocar gases, nós vamos colocar substâncias em meio aquoso, nós vamos colocar os líquidos se eles não estiverem em excesso. Mas se tiver sólido ou líquido em excesso normalmente é o solvente, se tiver sólido ou líquido em excesso, você não vai escrever na expressão da constante. Olha o exemplo 1. A gente tem o gás N2, gás nitrogênio, reagindo com 3 mols do H2, que é o gás hidrogênio, formando 2 mols de gás amônia. Nós temos uma reação reversível. Vamos supor que nós já estamos no estado de equilíbrio e que a gente quer escrever agora a expressão da constante de equilíbrio. Vou colocar aqui, olha, a letra maiúscula K. Vou usar a letra C, que veio da palavra concentração, porque eu vou utilizar a concentração das substâncias. Vou colocar os produtos lá em cima no numerador e os reagentes lá embaixo no denominador. Então vai ficar assim. Constante de equilíbrio da equação vai ser concentração de amônia elevado ao expoente 2, porque 2 é o coeficiente da amônia, e amônia é produto. E aqui embaixo no denominador, N2, mas como o coeficiente é 1, não precisa escrever expoente 1, né, gente? Não precisa. Vezes a concentração do H2 com expoente 3, porque o coeficiente do hidrogênio é 3. Então a nossa expressão da constante de equilíbrio ficou Kc, a letra C veio da palavra concentração, vai ser igual a concentração de amônia ao quadrado sobre concentração de N2 vezes concentração de H2 ao cubo, respeitando produtos sobre reagentes elevados aos respectivos coeficientes. Vamos ver agora esse caso aqui bastante curioso. A gente tem o gás carbônico que pode reagir com um sólido, que é o óxido de cálcio, formando o carbonato de cálcio também no estado sólido. Perceba, sólidos e líquidos em excesso têm a sua concentração constante. É como se eles já estivessem contidos no valor da constante. Então não entram na expressão. Ora, mas o produto é sólido. Se não tem produto para colocar, eu coloco o número 1. Coloco o número 1. Sobre o óxido de cálcio é sólido, não entra. O gás carbônico? O gás, claro, o gás entra. Então vai ficar constante de equilíbrio, que depende da concentração, vai ficar 1 sobre a concentração do gás carbônico. Espero que todos tenham compreendido a expressão da constante de equilíbrio. Em aulas seguintes, vamos aprender a fazer análise do gráfico e calcular o valor numérico dessas constantes. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.